consultores, tem como discriminar quem está dentro da máquina pública e quem está fora? Eu posso dizer nesse momento, foram presos 2 servidores da FEPAM do MPM. Indiciados ao longo desse processo, eu acredito que vai acontecer de um número significativo. A gente está pensando, acredito que aproximadamente 50 indiciamentos. Mas isso vai ser com a conclusão do relatório. De servidores? Não só de servidores, mas de empresários e despachantes ambientais também. Né? Então, isso aí ao longo das investigações a gente vai concluir. Isso é uma medida investigativa, né? A gente vai estudar com o transcorrer do tempo. Esses presos... Não se descarta. Esses presos estão aqui ou estão vindo para cá? Como é que esses 18 presos? Sim, então na Polícia Federal. Não sei se todos já chegaram, alguns vinham do interior, né? Mas aqui é o ponto de concentração. Delegados, dá para dizer assim, o quão danoso isso foi para o meio ambiente? Todas essas liberações irregulares que eles fizeram, se foram todas irregulares, esse processo de agilização, não só pelo rombo, né, na questão da propina, mas também assim, quão ruim foi isso para o meio ambiente? Sim, Escola, esse dado, ele requer um conhecimento técnico bastante específico. A aferição do dano ambiental, nós contaremos com uma equipe de peritos e até o momento que o laudo for entregue, nós podemos ficar com a impressão de que uma licença ambiental concedida sem a observância das normas legais é, obviamente, prejudicial ao meio ambiente, mas a quantificar isso no momento não seria um ato responsável. Delegado, o senhor poderia então dar um exemplo para nós? Atividade de mineração, construção civil. Sim, mas o senhor poderia explicar um pouquinho para a gente como é que funcionava um exemplo de favorecimento, enfim, Exemplo de favorecimento é um exemplo não pode um exemplo clássico de pagamento de propina. O servidor tem determinado poder, no momento que é demandado por alguém que ele já conhece, que já tem uma relação perniciosa, ele pratica o ato administrativo que interessa ao empresário e por conta disso recebe valores. Eu não me referi a esse tipo, eu me referi à atividade contra o meio ambiente, um exemplo para nós, dentre esses 30, 40 certo, processos. Certo. Eu vou exemplificar na construção civil, um empreendimento licenciado numa área imprópria para receber aquele empreendimento. Possivelmente nós teremos a constatação categórica, posterior, como eu já disse, um dano ambiental. Área de reserva ambiental? Não entendi. Área de reserva ambiental? Eu não vou entrar nesse detalhe. Delegado, uma pergunta do nosso colega Francisco Amorim. Os empreendimentos, a maioria em Porto Alegre, a maior parte em Porto Alegre. Alguns empreendimentos na região de Porto Alegre e Litoral Norte. Isso é detalhe da investigação. Eu só gostaria de pegar a pergunta do nosso colega Francisco Amorim. O senhor falou 2 servidores da FEPAM, um do Departamento Nacional de Produção Mineral, e pudesse especificar os presos, de que área são, empresários, pelo menos para a gente ter uma ideia clara. Nós nos preocupamos em promover a responsabilização de todos os operadores dos esquemas de corrupção. Desde o servidor que recebe o dinheiro, passando pelo intermediário, como já foi destacado aqui, e chegando até o empresário que paga esses valores, que na verdade é o fomentador de todo o esquema, né, que é tão prejudicial aos interesses da sociedade. Alguma dessas licenças respinga na costa? Não tem coisa nada a ver com isso. Esses empreendimentos que vocês citaram, assim, vão ser, no caso, interrompidos? Como é que vai daí para frente? É o que Assim? eu vou explicar agora. O que está acontecendo?
Veio uma força-tarefa de peritos da Polícia Federal de todo o Brasil, tá? Estão desembarcando, acredito que alguns já estão aí, outros estão desembarcando nas próximas horas e dias, tá? Para justamente fazer uma análise desses processos, tá? Para apurar irregularidades no seu objeto e na sua forma. Então, essa força-tarefa é constituída por aproximadamente 10 peritos, né, que vão analisar esses processos. Delegado? Qual tipo de dano realmente pode ter sido causado no estado? É isso? Justamente. Um dos objetivos é valorar esse dano ambiental em valor monetário, né? É para que se possa, né, no segundo momento, medidas de restrição de patrimônio dessas pessoas envolvidas. Delegado, o senhor relatou que o método era um consultor procurar um funcionário público e ali era estipulado um valor e era acertado. Aconteceu o caminho inverso de algum empresário que não quisesse compactuar, não ter tido o processo aprovado, a licença dada, ou seja, partir para o seguinte, só libera se tu me pagar, ou seja, aconteceu esse inverso? Não houve, eu acho, nesse sentido não. Pode-se dizer que também aconteceram casos dos empresários por estarem um longo tempo no mercado já conhecerem esses servidores públicos corruptos sem a necessidade desse consultor, desse despachante ambiental. Então isso existe uma possibilidade. O que ficou só uma outra pergunta que eu tinha feito em relação à fiscalização, porque depois que o empreendimento ele tem uma fiscalização no momento de implantação do projeto, né, se adequando ou não à licença ambiental, mas depois ele vai ter fiscalizações regulares ou de tempos em tempos. Essa fiscalização também estava dentro do esquema ou não se verificou isso? Não se verificou.